Bom dia, Pedro Cavacho. Como é que o senhor está? Tudo bom, meu querido? Ô Pedro, eu gostaria de estar conversando com o senhor aí, um assunto muito importante, né? Que o senhor gosta de conversar muito sobre esse assunto, que é o tema sobre Trindade. O que a Bíblia apresenta? A Bíblia apresenta Deus como um Deus unitário, né? Que é a forma que o senhor defende. Ou a Bíblia apresenta Deus em Trindade, sendo um Deus triuno. Então eu gostaria de estar conversando sobre esse assunto com o senhor. Moisés, tudo bem com você, a família? Então, Moisés, a gente pode conversar assim, né? Numa boa, claro, sem problema. Nós sabemos, ô Pedro, que a Bíblia ela é enfática em mostrar um Deus monoteísta. A Bíblia apresenta um único Deus. Quando nós lemos lá em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, lá nós vamos ler assim. Estou aqui com a Bíblia Taná, a Bíblia hebraica, e lá diz assim, Deuteronômio 6, versículo 4: Shema Israel Adonai Elohim Errad. Ou seja, né? Ouça, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Quando nós lemos Marcos capítulo número 12, versículo 29, o próprio Jesus, ele vai repetir esse versículo, né? E vai dizer lá: ouça Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Quando nós lemos também lá em Tiago capítulo de número 2, versículo 19, lá Tiago ele disse assim: você crê que há um só Deus? Faz muito bem. Então está apresentando mais uma vez aqui que o nosso Deus ele é o único Deus, ou seja, a forma monoteísta. Só que ao mesmo tempo, né, também se a gente for ler lá João 17, versículo 3, lá vai dizer assim, João 17, versículo 3: E a vida eterna é esta, que conheça a ti só, por um único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, mais uma vez, a Bíblia apresenta aqui que existe só um Deus, um único Deus verdadeiro. Sendo assim, eu gostaria que o senhor explicasse para mim o porquê então que a Bíblia também, ao mesmo tempo, ela apresenta o Pai sendo Deus, né, todo-poderoso, digno de adoração. Jesus também ele é todo-poderoso e ele é digno de adoração, e o Espírito Santo também. Então, gostaria que o senhor explicasse e como nós estaremos nesse assunto sobre Trindade, para que o senhor viesse a desmontar a doutrina da Trindade, o senhor precisaria desconstruir esse ensinamento que a Bíblia apresenta a Jesus Cristo, ele sendo Deus e ele sendo todo-poderoso, e também Jesus ele recebendo adoração, assim como o Pai é adorado. E eu vou mostrar para o senhor que Jesus ele é adorado na Bíblia. E também o senhor vai precisar desconstruir para o senhor mostrar que a doutrina da Trindade ela não tem base bíblica. O senhor teria que desconstruir também que o Espírito Santo ele não é uma pessoa, porque vocês ensinam que o Espírito Santo ele é uma força ativa, né? Uma emanação, ele é só o poder de Deus. Aí o senhor precisaria desconstruir o que a Bíblia ensina, que o Espírito Santo ele tem os intelectos pessoais, né? Ele tem uma personalidade, ele tem os atributos de uma pessoa. Então, para começar, espero que o senhor consiga desmontar, né, a doutrina da Trindade. Eu teria que desmontar então aí sobre a pessoalidade do Espírito Santo e sobre também Jesus ele ser adorado, ser apresentado como Deus Todo-Poderoso. Bom, vamos começar pela primeira pergunta aí. Nós sabemos que a palavra Espírito é pneuma, né, no grego, e essa palavra é uma palavra neutra, e gramaticalmente exige-se um pronome neutro para essa palavra neutra. Mas ao invés disso, Jesus ele sabiamente, na maioria das passagens bíblicas, ele aplica ao Espírito Santo pronomes pessoais, mostrando a pessoalidade do Espírito Santo. Vou dar alguns exemplos para o senhor. João capítulo 16, versículo 8, Jesus ele disse: e quando ele vier, usou o pronome ele para o Espírito Santo. Ao versículo 13, aquele Espírito da verdade, ele vos guiará. Mais uma vez, Jesus usou o pronome pessoal para o Espírito Santo. Versículo 14, ele me glorificará. Mais uma vez, Jesus sabiamente usa pronome pessoal para o Espírito Santo, pronome ele. Aí lá em João capítulo 15, versículo 26, Jesus ele diz, ele, né, o Espírito Santo testificará de mim. Mais uma vez, Jesus usa pronome pessoal para o Espírito Santo. Então, Pedro Cavacho, fica a pergunta. Se a palavra espírito, né, pneuma no grego, é uma palavra neutra e gramaticalmente exige-se, né, um pronome neutro para essa palavra, se ele também não é uma pessoa, então por que Jesus, sabiamente,
nessas passagens bíblicas, Jesus usou pronomes pessoais para o Espírito Santo. Será que Jesus não está mostrando aqui que o Espírito Santo é uma pessoa? Fica essa pergunta para o senhor estar respondendo. E agora, Pedro, sobre Jesus, quando nós olhamos no dicionário Strong, estou com o dicionário Strong aqui, né, de hebraico, grego aqui, dicionário bíblico, nós vemos aqui o significado da palavra proskinel, a de número 4.352. Depois nós vemos uma derivação de proskinel, um pouquinho abaixo, a palavra de número 4.353, a palavra aqui é proskunetes, é uma derivação de proskinel. E o significado dessa palavra proskunetes, que é uma derivação de proskinel, ela significa adorador. Adorador. Então nós vemos claramente, né, além de a palavra proskinel, né, ela ter significado de cair de joelhos, referência, ajoelhar-se ou prostrar-se, né, a Deus, a Cristo. Essa palavra derivada aqui, ó, de proskinel, que é proskunetes, significa adorar. Então nós vemos que tem o significado realmente de adorar. Aí quando nós vemos aquela passagem de Apocalipse 22, e o versículo 8 e 9, aquela passagem lá que o apóstolo João, ele quis se prostrar perante o anjo e adorar o anjo. Olha o que diz aqui, estou com a Bíblia Novo Testamento Interlinear Grego, analítico. Olha o que diz aqui, Apocalipse 22, versículo 8, diz assim, ó: Kai ego ionis o blepon tafta kai akouion kai oti e cousa kai epesa proskinisai em prosten tom podon tou angelou tou dekiniontos moita. Ou seja, quer dizer aqui, né, Apocalipse 22, versículo 8: Eu sou João, sou aquele que vi e ouço estas coisas, e havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que mais me mostrava para o adorar. Então a palavra adorar aqui é proskinissai, uma derivação de proskinel. Aí vamos lá, o 22, agora Apocalipse 22, versículo 9: Kai, legei, moi, ora, mi, pindoulos, sou, gar, e mi cai, tom, edelfon, sou, tom, profiton, cai, tom, giron, tom, tous, logos, tou, biblion, touton, to, teon, proskinisson. A palavra aqui para adorar a Deus, né, é proskinisson, que diz assim no versículo 9: Disse-me, olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Então aqui o apóstolo João mandou com que adorasse a Deus. E a palavra que ele usou aqui para adorar a Deus é uma derivação de proskinel, é proskinisson. Aí, Pedro, quando nós lemos Apocalipse capítulo número 5, versículo 9, lá nós vamos ver que os 4 animais e os 24 anciões, eles prostraram e cantavam um novo cântico. A quem? Ao Cordeiro, que é Jesus. E qual que é o significado de cantar esse novo cântico? Isso significa adorar, né? Porque adorar é prestar culto à divindade. E qual que é o significado de culto? É adoração, é louvor. E aqui, os 4 animais e os 24 anciões, eles prostraram perante o Cordeiro. Eles cantavam um novo cântico ao Cordeiro, a Jesus. E o que é adorar? É conforme eu disse, é prestar culto à divindade. Significado de culto, o que é? Adoração, é louvor. Então eles estavam adorando a Jesus aqui, nitidamente. Olha o versículo de número 12, ó. Milhões de anjos diziam, digno é o Cordeiro, que no caso aqui o Cordeiro é Jesus, digno é o Cordeiro de receber o poder, a honra, a glória e ações de graças. Aqui, Jesus ele é adorado mais uma vez. E olha o que diz aqui em Apocalipse capítulo 5, versículo 13. Faz questão de ler aqui no grego, no Novo Testamento Interlinear Grego Analítico. Olha o que diz o versículo de número 13. Diz assim, ó: Kai pan kitisma o estim ento ourano kai ento gi kai hipocato tis gis kai epi tis talasses a estim kai ta em aftois panta e cousa legontas to catimeno epitou tronou kai to arnio e evilogia kai e timi kai e doxa kai to
Pantocratos, eis tois, aionas, ton, aionon. Ou seja, quer dizer assim, ó, todas as criaturas disseram ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro, que é Jesus, sejam dadas ações de graças, honra, glória, poder para todos sempre. Mais uma vez, é Jesus agora sendo adorado juntamente com o Pai. E o versículo de número 14 de Apocalipse 5 continua. Olha o que diz aqui, capítulo 5 de Apocalipse, versículo 14, diz assim, capítulo 5, versículo de número 14. Caita tessara, zoa elegon, amin, cai, oi, eicocitessares, presbiteroi, epessan, cai, prosequinissan, zonte, eis, tous, aionas, ton, aionon. O que quer dizer aqui? E os 24 anciões prostraram-se e adoraram. A quem? O versículo 13 já disse lá, ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro. Então, os 24 anciões prostraram e adoraram. A palavra aqui é prosequinissan, é uma derivação de prosquinel. Então, eles prostraram e adoraram. A quem? Ao que está sentado sobre o trono, que é o Pai, que o senhor vai concordar com isso, e ao Cordeiro. Os dois foram adorados junto. E agora, como é que fica? Então, para o senhor desconstruir a doutrina da Trindade, o senhor vai ter que provar que o Espírito Santo não é uma pessoa. E o senhor vai ter que provar também que Jesus não pode ser adorado. Sem falar que Jesus ele é o Todo-Poderoso, né? E aí vai ficar difícil para o senhor. Então eu espero a resposta do senhor. Não, sem problema, sem problema. Vamos para a Bíblia. Eu queria que você, ô Moisés, explicasse João capítulo 4, versículos 22 e 23. Me explicasse biblicamente. Porque ali Jesus fala que, né, sobre os verdadeiros adoradores. Então, quem é que Jesus fala que os verdadeiros adoradores iriam adorar? O Pai, Ele ou a Trindade? É Bíblia, Jesus falando, não sou eu. Então, me explique esse versículo. E depois queria que você me explicasse também João 4, aliás, Mateus 4:10. A quem Jesus falou que deve ser adorado e quem é que somente deve receber culto? Culto, adoração. Culto e adoração. Então você pode já pensando sobre esses dois versículos e me der a resposta, tá? Me dê a resposta aí. É Jesus falando, tanto um como o outro é Jesus falando, tá bom? E nós vamos entrar aí, à medida que eu for podendo dar retorno, porque como eu te falei, eu tô sem a minha literatura aqui, né? Mas vamos lá, tá bom? Em seguida, o Moisés, eu queria que você me explicasse 1 Coríntios 8:6. Quem é que os cristãos, porque Paulo era cristão, né? Paulo era cristão. Quem é que os cristãos teriam como Deus? O Pai, o Filho ou a Trindade? Ele é Paulo falando, né? Tá ok? Então, esses dois, né? Essas três passagens aí. E depois eu queria perguntar para você o seguinte: quando Paulo teve um encontro com Jesus glorificado ali no capítulo 9 de Atos, ele ficou cego, né? Perdeu a visão lá, ficou como que escamas. Mas assim que ele se recuperou, Ananias esteve lá conversando com ele, caíram-se as escamas, e aí Paulo saiu pregando. Pregando sobre quem? Sobre Jesus. Diz que ia nas sinagogas lá. Ele pregava que Jesus era Deus ou ele pregava que Jesus era o Filho de Deus? Porque olha que Paulo teve um encontro, até era Saulo na época, depois se tornou Paulo. Ele teve um encontro que, olha, Jesus glorificado em forma de uma luz, que cegou Paulo, inclusive, essa luz. Então me responda isso e nós vamos dar sequência aí, né? Sequência no assunto. Falando primeiro sobre Jesus, depois vamos falar sobre o Espírito Santo e depois sobre a Trindade em si, tá bom? Mas já vamos entrar aí na questão de Jesus. Mostra para mim aí, Jesus e Paulo. E os apóstatas, e os críticos, e os zombadores, e os invejosos vão à loucura com o nosso canal Acorda e Desperta.